Senhoras e senhores, mas que bafafá que foi a reunião do PL sobre a reforma tributária em São Paulo. Olha, teve discussão, briga do Tarcísio com o Bolsonaro. Tarcísio saiu pianinho no final. A Michele Bolsonaro saiu de cara feia. O Valdemar da Costa Neto tentou acalmar os ânimos, acabou piorando a situação. Olha, o Bolsonaro chorou no final. Meu Deus do céu, a coisa foi feia lá na reunião. Pois bem, contexto aqui. Ontem de manhã, Tarcísio de Freitas deu uma entrevista ao lado de Fernando Haddad, ministro da Economia do Lula, e o Tarcísio falou que ele é 95% a favor da reforma tributária, que vai aí mudar a maneira como são feitos os impostos no Brasil, vai simplificar, e a reforma tributária foi anunciado ontem à noite. Comenta se você estava sabendo, vamos ver se o governo está bem na comunicação e principalmente os deputados, porque isso é uma coisa da Câmara dos Deputados, então a ver se os deputados estão com a comunicação boa. Você sabia que a reforma tributária vai zerar os impostos de todos os alimentos da cesta básica? Sabia sim ou não? Para quem não sabe, os impostos federais, o Lula já zerou dos alimentos da cesta básica, mas tem 19% de ICMS, que é imposto estadual. Com a reforma tributária não vai mais existir ICMS, então os alimentos serão, já está ali no texto, serão isentos de imposto. Então todos os alimentos da cesta básica vão ficar aí 15% a 19% mais baratos. Você sabia disso? Sim ou não? Pois bem, enquanto você responde, eu peço a sua inscrição no canal. Agora eu vou te mostrar o primeiro trecho. Olha, mas a coisa estava feia. O PL se reuniu para ver se fechava ali um acordo para fechar a questão a favor ou contra a reforma tributária. O Tarcísio de Freitas não é do PL, ele é do Partido Republicanos. O Partido Republicanos está a favor da reforma. Metade do PL também está a favor da reforma. A metade que está contra é porque o Bolsonaro é contra. O Bolsonaro não quer que o Lula colha os louros de ter feito a reforma tributária que ele prometeu em 4 anos. 4 anos ele não entregou a reforma, nem de maneira ruim, nem de maneira boa para o Brasil. E a gente sabe que no governo Bolsonaro seria da pior maneira possível. O Lula chega sem apoio de mercado financeiro, sem apoio de ninguém, com o Centrão tentando ali esganar o Lula e tudo mais, ele consegue enquadrar o Arthur Lira, sem pagar propinas, bolsolão, tudo aquilo que o Bolsonaro fazia, e consegue aí fazer o Centrão trabalhar para ser a favor da reforma. O Centrão tá a favor porque o Arthur Lira tá mandando. Sejam a favor. Eu tô aqui com a corda no pescoço. Sejam a favor. Pois bem, então o Bolsonaro não quer. Mas vai diminuir aí os preços para a população. Não tá nem aí o Bolsonaro. Nem aí. Vamos lá. Aí, começa aqui. Primeiro alguns segundos do Bolsonaro falando, e aí o Tarcísio começa a falar. Aí eu comento aqui. Vamos lá. A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. Ele disse que não quer que seja votado agora o projeto. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas é ruim pro povo, nós vamos ficar do lado da nação. Por que não tem voto? Gente, Se é ruim, você deixou o governador falar, a grande questão... Aí o Tarcísio fala, a reforma vai ser aprovada e aí vai ficar o quê? A esquerda aprovou, não a gente. Aí a mulher, a Bolsonaro, fala, mas é ruim pro povo. Nem sabe, não leu, não sabe de nada, mas pô, se o mito é contra, eu também sou contra. Aí começa o pessoal, Ok, aí agora vem a pior parte, porque o Tarcísio tenta falar e o Bolsonaro começa a interrompê-lo. E aí fica mal. Só que a claque toda lá é bolsonarista. Não estamos na reunião do Partido do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, o partido do Tarcísio. Não. Está na reunião do PL. Só tem bolsominion ali. Então, seguindo aqui o vídeo. Acaba sendo aprovado e quem aprovou? Outro é ruim pro povo. Mas é ruim pro povo, nós vamos ficar do lado da nação. Por que não tem voto? Gente, Se é ruim, você deixou o governador falar, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aí. Eu estou tentando explicar
explicar. Eu estou tentando explicar. Fala o nome do senhor ontem. É isso mesmo. Vários republicanos todinho apoiassem a aprovação hoje. Então a gente precisa do senhor. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que tá filmando aí, gente. Não façam isso. Não filmem! O vídeo termina da melhor maneira possível. O Tarcísio já tá pistola, já tá, ó, vocês acham que não é importante a reforma, então não vota, pronto. Já perdeu a paciência completamente. Mas, ó, quando o Bolsonaro interrompeu ele, falou, o Tarcísio falou, não, o importante é a gente ter um bom texto, vamos lutar para ter um bom texto, para que a reforma seja boa e a gente consiga aprovar. Aí o Bolsonaro pega ele pelo braço e fala, ó, se o PL se unir, não vai ser votada, a gente é contra, que acabe isso tudo. O Tarcísio ficou... E agora ferrou, ele ainda conseguiu sair ali na tangente, mas depois você viu que ele perdeu a paciência. Só que isso era o começo, no comecinho da reunião foi isso aí. O clima foi piorando durante a reunião, chegou ao ponto lá do Bolsonaro chorar no final, já vou te mostrar. E o que está acontecendo é o seguinte, os bolsonaristas estão cancelando o Tarcísio de Freitas. Eu vou te mostrar algumas mensagens aí de redes sociais. Tem uma página lá no Twitter, chama Prints Minions, que eles publicam muita coisa que está nos grupos. Eu tô em vários grupos, mas se eu ficar aqui separando tudo mais, vai demorar um tempão. Eu nem tenho tempo para isso, mas eles têm. E eles colocam, olha só, aqui algumas das mensagens. Falsa oposição, Tarcísio alinhado com os vermelhos, Eduardo Bolsonaro provoca Tarcísio contra a reforma tributária. Depois o governador de São Paulo dizer que concorda com 95% do projeto tributário, o deputado faz post afirmando ser 100% contra. Aí o pessoal aí, ó, quem quiser pausa aí para ler, dá para ler? Pausa aí, mas eu vou ler aqui, ó. Vamos lá. E o bando de trouxas ainda acha que existe oposição real no Brasil. Ou você pega em armas ou desinveste. Não existe forma de mudar o jogo através do voto. Outro. Mas não existe ninguém de confiança, existe só traidores. Esse Tarcísio está começando a colocar as manguinhas de fora, tirando a máscara. Aí outro. Sou um dos maiores críticos do Eduardo Bolsonaro. Dá pra ler? Vamos ampliar até um pouquinho aqui, ó. Pronto. Quem quiser pausa aí pra ler? Ó, eu vou ler aqui, vamos lá. Mas nesse caso tem total razão. O senhor Tarcísio foi brilhante ministro na gestão Bolsonaro, mas como governador está sendo um fracasso, fora o fato de estar totalmente alinhado com o Lula. Se isso é oposição, já não sei mais nada sobre política. Vergonhosa a postura de Tarcísio de Freitas. Aí, ó, ele está mesmo se alinhando alinhado com os comunistas? Tenho dúvida. Uma pessoa só tem dúvidas. Ele está com os comunistas. Todo mundo se vendendo por dinheiro. Quer dizer, tá ruim. Aí os outros, quem quiser pausar aí pra ler, nem vou ler esses aqui, ó. Mas só comentário contra o Tarcísio. São vários, eles estão publicando assim, centenas de comentários nas redes sociais também. Principalmente, eu mostrei aqui ontem, nessas páginas bolsonaristas, nesses sites aí de fake news bolsonaristas, que só bolsonaristas acessam. Os comentários são todos xingando o Tarcísio. Praticamente todos, assim. Tem um outro que tá na dúvida, tem um... Eu não vi nem o pessoal do chega pra lá, do deixa disso, sabe? Oh, parem de brigar, vamos cada um pro seu lado, deixa disso. Nem esse pessoal chegou ainda. Tá todo mundo contra o Tarcísio, ou alguns ainda em dúvida. Oh, será que ele está alinhado com os comunistas? É assim, tá assim o clima. Tá, aí, lá no PL, o clima não foi muito diferente não, foi piorando a coisa. O Valdemar interrompeu. Vamos manter o silêncio aí, por favor. Espera ele acabar de falar. Você não tem o direito de fazer pergunta para nós. Por favor. Isso é importante o que ele vai falar agora. Não existe proposta ainda. Calma. Pessoal, aí depois vem o Bolsonaro em outro momento falar que essa proposta pode acabar com as emendas impositivas. Para quem não sabe, cada deputado federal e cada senador tem alguns milhões de reais por ano que são emendas impositivas, ou seja, o governo tem que dar essas emendas para eles sim ou sim. Então todos os deputados, seja de oposição ou não, os valores vão variando de cada ano, o senador tem mais emendas. Tá, então o Bolsonaro depois ele fala pro pessoal, olha gente,
têm a chance de colocar as emendas no corpo dessa reforma e acabarem com as emendas impositivas. Hoje, a nossa oposição aqui sobrevive dessas emendas. Se acabar com essas emendas, acabou pra gente. 100% acabou. Como eu quero que coloquem mesmo as emendas na reforma. Pronto, aí, porque, para quem não sabe, as emendas vêm de dinheiro público, que é dinheiro de impostos. Numa reforma que você muda a forma de tributação no Brasil, você pode mudar para onde vai o dinheiro dos impostos. E você pode colocar ali trechos que dizem que nenhum dinheiro de nenhum imposto vai para a emenda impositiva. Assim, deputados ficam sem a emenda impositiva e o bolsonarismo vai perecer. Então, essa é o grande problema aí do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto está apavorado, porque ele acha que isso vai culminar depois na diminuição do fundo eleitoral e do fundo partidário. O partido dele é o partido com mais deputados. Se o fundo eleitoral continuar como foi na eleição de 2022, pelo número de deputados do PL, o PL vai ter mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de reais para gastar em ano de eleição. Agora imagina 1 bilhão e 100 milhões caindo na conta aí do Valdemar a cada 4 anos, um dos maiores bandidos da história do Brasil. Imagina. Ele tá com medo que se coloque alguma coisa que, além de tirar emendas impositivas, isso eu acho difícil acontecer, pode até diminuir, mas tirar 100% muito difícil. Mas alguma coisa que abra caminho para diminuir o fundo eleitoral. Aí são muitos milhões de reais que o Valdemar vai perder. Então eles estão apavorados. Agora o Bolsonaro falando do Arthur Lira. Deixa eu dar o play aqui. Ele falando, olha, a proposta concluída por volta das 18 horas, mais de 100 páginas. Com todo o respeito, muitos de nós, eu também, eu não consigo ler essa proposta. Eu não consigo ler essa proposta e entendê-la sem um bom técnico do meu lado. E a mesma coisa a maioria de vocês. É isso que ele está expondo para vocês. É um pessoal burro. Ontem o Marco Feliciano falou que, olha, não tem como essa proposta ser aprovada, não dá para votar agora, porque a proposta tem 120 páginas e é impossível ler 120 páginas em um dia. Olha, mas é um pessoal... Esse é o trabalho deles, tá? Eles ganham, o Bolsonaro aí 40 e tantos mil por mês, o Feliciano e os outros deputados 35 mil por mês, mas todas as benesses que você puder imaginar e coisas que você nem sequer imagina, mas olha, uma verba praticamente infinita para contratar assessores, para contratar empresas, para fazer serviço para eles, muitas vezes serviço sujo, e não consegue ler 120 páginas em um dia. Pera aí, né? Mas olha, é uma coisa assim. Aí o clima já estava pesado, estava ruim a coisa, o Valdemar interferiu e tudo mais. Chega no fim, a Michelle começa a fazer um discurso, que é para ir para as redes sociais esse tipo de discurso, sobre o Bolsonaro. Mas enquanto ela fala, mas olha que coisa estranha. Te conheço, sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder. Aí ele começa a chorar. Eu vou até mudar o brilho aqui para você ver que ele está chorando. Você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder. Sei que você se entregou por um propósito e por uma missão. Que a nossa vida foi para vitrine, que a nossa vida mudou da água pro... Que coisa estranha, a esposa falando com o marido, ele não olha para ela, ele fica sério chorando. Para que der o que vier. Aí acaba e não dá um abraço nela, um negócio assim. Eu fiquei imaginando, se eu estivesse num lugar em público, minha esposa assim, falando um negócio bonito sobre mim, dificilmente, né, ficar olhando pra ela, né, ter uma interação, né, abraçar, beijar no final, nada, ela fala assim, ele fica assim, chorando assim. Olha, que negócio ridículo. Aí pra acabar de vez, não tem vídeo dessa parte, mas saiu no Metrópole, saiu no Globo, o Bolsonaro fez uma piada sobre, ele falou o seguinte, olha... foi tornado inelegível, né? Recorrer ao STF contra uma decisão do TSE é igual recorrer à sogra contra o divórcio. A esposa quer divorciar de você vai recorrer à sogra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse momento, o Valdemar da Costa Neto falou alguma coisa baixinho e não se sabe o que ele falou. A Michelle Bolsonaro, que estava assim sorrindo, ela fez cara de emboada, se emburrou na mesma hora. E esse foi o bafafá no final. Todo mundo falou, eita caramba. Teve briga do Bolsonaro com o Tarcísio, o Valdemar não conseguiu controlar a plateia em momento algum. Toda hora eles interrompiam, até o Bolsonaro foi interrompido.
E aí, no final, o próprio Valdemar que estava tentando ali falar, ó, gente, vamos abafar aqui todo mundo que quer jogar fogueira nesse lugar aqui, vamos baixar aqui a tensão. O Valdemar causa tensão, saiu a Michele com cara de bunda, saiu o Bolsonaro com cara de bunda, saiu o Tarcísio com cara de bunda. Aí depois o Tarcísio deu uma entrevista dizendo que, olha, perguntaram, você vai tentar convencer o Bolsonaro? Ele, quem sou eu para tentar convencer o Bolsonaro? Ele já foi até presidente, ele sabe aí das coisas dele, mas sou a favor. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro, tá aqui, ó, até o logo dele, que é especialista em fake news, começou a falar, olha, sabe quanto vai aumentar os impostos em cada região do Brasil? Aí ele publicou um mapa em cada região do Brasil. No mapa dele, ó, São Paulo tá na região sul, ó, Bahia e Sergipe estão aqui na região sudeste, olha só, Piauí e Goiás não tem mais a linha ali, né? É um estado só, são um estado só, né? Aí aqui não tem Roraima, não tem o Amapá, não tem Rondônia também, se olhar aqui, é um mapa todo louco aí do Eduardo Bolsonaro, para mostrar que nem olhar o mapa, eles querem disseminar fake news. Inventa um número aí e fala que vai subir o imposto em cada região. Pronto. Aí ele ainda coloca um número maior no sul ali, e aí nem para ver que mapa é esse, se a região do país está certa, cada estado, um negócio simples. Ele é deputado por São Paulo, os assessores dele devem ser todos paulistas. Você vê ali e fala, pô, peraí, o São Paulo não está no sul do Brasil, vamos mudar o mapa, Google, imagens. Aí você coloca mapa do Brasil, aí você seleciona onde tem todos os estados, mapa do Brasil por região, seleciona ali e pega. Não. Apagou o post, o Eduardo Bolsonaro ficou com vergonha, apagou o post. Pessoal burro, o compromisso deles, como você vê, com tudo, menos com o Brasil. Até o Tarcísio, para tentar convencer, fala, olha, porque é narrativa, então o compromisso do Tarcísio é com a narrativa, não é com o Brasil. Veja como é que são esse pessoal aí. Vão acabar todos presos. Boa parte dos que estavam nessa reunião acabarão presos. Pode anotar aí, viu? Eu peço essa inscrição no canal. Falou!